Olha só, terminou hoje no Rio de Janeiro a cúpula do BRICS. Ao longo aí do fim de semana, né, o presidente Lula recebeu líderes mundiais na capital fluminense e participou de sessões plenárias que levaram à declaração final da reunião do grupo. Líderes da Índia, da África do Sul, do Egito, Indonésia, Emirados Árabes, Etiópia também foram recebidos aí no Museu de Arte Moderna do Rio. Os presidentes da China, Rússia e Irã não compareceram, mas enviaram aí representantes. O líder russo também participou do evento por videoconferência. E, além do presidente Lula, os brasileiros Geraldo Alckmin, né, que é o vice-presidente, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participaram. O Brasil defendeu o multilateralismo e criticou políticas protecionistas e destacou o potencial do país para a transição climática global. Uma das reuniões do evento foi entre Lula e o primeiro-ministro da China, Li Qiang. O presidente Lula pediu a reabertura do mercado chinês para compras de frango do Brasil depois de um surto, de gripe aviária. Já o premier chinês disse que Pequim está disposta a trabalhar com o Brasil para alavancar as vantagens complementares de cada país e expandir cooperação em áreas como a economia digital, a economia verde, inovação, a científica, tecnológica e também aeroespacial. O presidente Lula discursou sobre o que ele considera serem aí as principais crises globais atuais, que, segundo o próprio presidente, são o multilateralismo sob ataque e que a economia está novamente em xeque. Ele também destacou os avanços arduamente conquistados, como os regimes de clima e comércio, e disse que estão ameaçados. O presidente ainda dedicou o tempo de fala para discutir conflitos mundiais e o temor de uma guerra nuclear. O bloco, na declaração final, aí depois da reunião da cúpula, processou sérias preocupações com o aumento de medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais, que distorcem, o comércio e são inconsistentes com as regras da Organização Mundial do Comércio. As posições defendidas pelo presidente brasileiro coincidem em grande parte com a declaração final. O texto, no entanto, adota um tom mais ameno em alguns pontos, Foram semanas de negociações entre delegados, representantes dos países do bloco, que resultaram em mais de 120 parágrafos e 38 páginas tem, portanto, este documento final depois da reunião da cúpula. Entre os pontos de maior destaque, o bloco defende um cessar-fogo imediato, permanente e incondicional em Gaza, somado à retirada completa das forças israelenses da faixa de Gaza e de todas as demais partes do território palestino ocupado, Também a libertação de todos os reféns e detidos em violação ao direito internacional e ao acesso e entrega sustentados de desimpedidos, da ajuda humanitária. Portanto, o presidente norte-americano, Donald Trump, vamos falar de mais uma publicação dele, Foi lá nas redes sociais mais uma vez e aí fez uma publicação em que ameaçou impor uma tarifa adicional de 10% a qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas do BRICS. Tá aí na tela para você o post feito nesse domingo por Donald Trump. Aí ele disse lá o seguinte: qualquer país que se alinhe com as políticas anti-americanas do BRICS será cobrado uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a esta política. Ele deixou claro ali, hein? E aí agradeceu no final, Obrigado pela sua atenção por este assunto. E assinou Donald Trump ali, presidente dos Estados Unidos. E após a declaração de Trump, diversos políticos se manifestaram. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, minimizou a ameaça feita pelo presidente dos Estados Unidos sobre países, que se alinharem aí ao BRICS. E ele ponderou que nem todas as ameaças e promessas de impacto feitas por Trump se concretizam,
E, segundo ele, é que o que importa é a promessa da OMC, Organização Mundial do Comércio, de reconstruir o mundo multilateral. Já o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que os países que formam o BRICS são um dos principais motores da economia global. Vamos acompanhar. O caminho é continuar o que está sendo feito, que é o diálogo e buscar complementariedade econômica. Quero reiterar, o Brasil não é problema para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm déficit na sua balança comercial de mais de $1 trilhão, mas tem superávit comercial com o Brasil. Na área de serviços, $18 bilhões superávit. Na área de bens, $7 bilhões superávit. E dos 10 produtos que eles mais exportam para o Brasil, 8 é ex-tarifário, é zero tarifa de importação. E podemos crescer essa complementariedade econômica. O que nós defendemos é avançar no diálogo que está sendo feito e buscar mais alternativas para fortalecer o comércio exterior recíproco. Os Estados Unidos só tem a ganhar com o Brasil. Nós somos um parceiro muito importante. E os Estados Unidos também é um parceiro importante, é o maior investidor no Brasil. Já o presidente Lula disse em coletiva hoje à tarde que o BRICS não nasceu para afrontar ninguém. Eu termino o dia extremamente feliz porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil já tinha realizado a melhor reunião que o G20 já tinha feito. E o Brasil hoje realizou a mais importante reunião que os BRICS já fez. Porque nós convidamos novas pessoas, gente importante, para que a gente os convença de que o BRICS é um novo jeito da gente fazer o multilateralismo sobreviver no mundo. Nos BRICS a gente tem convicção que a gente não quer mais um mundo tutelado. A gente não quer mais Guerra Fria. A gente não quer mais desrespeito à soberania. A gente não quer mais guerra. E é por isso que a gente está discutindo com muita profundidade a necessidade de mudança estrutural, inclusive no Estatuto da ONU, para que a gente possa recriar alguma coisa com base nos acontecimentos geopolíticos de 2021 e não de 1945. Aquele mundo ficou para trás. Só os saudosistas daquele mundo, do nazismo, do fascismo, são outros que não estão nos BRICS. Nos BRICS a gente quer fortalecer o processo democrático, o processo multilateral, a gente quer a paz, o desenvolvimento e a participação societal. Esses BRICS teve uma novidade extraordinária, que foi a participação, das empresárias mulheres, que é uma novidade boa, e a participação da sociedade civil, representada com documento que será lido pelo chefe de Estado. Se a gente quiser criar alguma coisa nova no mundo, a gente vai ter que criar novos paradigmas de participação e não pode repetir os mesmos erros. O presidente brasileiro ainda fez um balanço dos 2 dias de encontro aqui no país. Então, os BRICS, que não nasceu para afrontar ninguém, os BRICS que apenas é um outro modelo, um outro modo de fazer política, uma coisa mais solidária. Que o banco esteja muito mais preocupado em ajudar os países em desenvolvimento a se desenvolver, os países mais pobres. Que na questão ambiental a gente tenha consciência, como foi demonstrada hoje nos BRICS, de que todo mundo tem consciência que a questão do clima é muito séria. As coisas estão acontecendo e nós não controlamos as mudanças, das intempéries. Nós não mudamos. Então o que a gente tem é que cuidar para que não haja as coisas. Por isso que nós temos que cuidar dos oceanos, cuidar da floresta, cuidar do ar que nós respiramos.
Não existe nenhum radicalismo, não é coisa de ambientalista, não é coisa de universitário, não é coisa de bicho grilo, como se falava antigamente, não. É coisa de gente que acredita na ciência. O mundo pode passar por uma catástrofe, como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul, essa que aconteceu agora no Texas, nos Estados Unidos. Pode acontecer. Bem, então, eu acho que os BRICS é um modelo novo, uma coisa nova, uma coisa que se trata com muito mais cuidado, não é uma coisa fechada, não é um clube de privilegiados, é um conjunto de países querendo criar um outro jeito de organizar o mundo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista da relação humana. Uma outra coisa tem que ser feita. E ainda durante a entrevista coletiva, Lula analisou a possibilidade de crescimento do BRICS. Me parece que os BRICS podem ser essa válvula de escape que a humanidade precisa para fazer alguma coisa nova. Eu, sinceramente, acho que a gente até deveria convidar os países, sabe, porque nós já somos 10 do G20 nos BRICS. 10. É só convidar os outros 10 para vir para o BRICS. Aí fica uma coisa só, todo mundo discute o mesmo assunto. Sabe? Não precisa ter G7, ter G20, fazer uma coisa só, todo mundo, que poderia ser a ONU. O grande centro de debates dos problemas mundiais. Não é mais. E todo mundo sabe que não é. Por isso é que o Brasil, há tempo, reivindica o direito de participar. Bem, eu estou muito feliz com essa reunião e estou muito feliz com o papel que o Brasil tem jogado nisso, porque nós já fizemos o G20 no final do ano passado, estamos fazendo agora os BRICS, vamos fazer a COP30, sabe, no final do ano. São 3 eventos magnânimos, muito importantes, e nesses 3 eventos o Brasil quer criar um novo paradigma de comportamento. Bom, para a gente tentar entender um pouco mais sobre essas discussões que aconteceram durante a cúpula do BRICS e a importância delas também, né? Nós vamos conversar agora aqui no Tempo News com o cientista político e professor de Direito Lucas Zandona. Aqui já dou as boas-vindas e já deixo uma pergunta aqui para a gente começar a nossa conversa. Lucas, como que você analisa aí essas discussões que aconteceram na cúpula do BRICS neste fim de semana aqui no Brasil? Boa noite. Muito boa noite, é uma satisfação estar com vocês. A cúpula dos BRICS, primeira coisa que a gente precisa destacar é que ela é bastante heterogênea, né? O Lula tenta colocar tudo num balaio só, falando de G7, G8, G20, BRICS, mas, na verdade, o que começou como um estudo acadêmico de países com características muito específicas, como o Brasil, a Rússia, a China e a Índia e a África do Sul, hoje se tornou um grupo muito mais ampliado, aglutinando os países aí que estão fazendo uma série de oposições aos Estados Unidos, aí eu me refiro à China e à Índia, mas a importância e o resultado da cúpula é positivo, porque demonstra que o multilateralismo é uma alternativa viável para discutir política internacional. Nós não podemos mais achar que esse antagonismo que nós tivemos durante a Guerra Fria, que ele subsiste até hoje. O mundo é muito mais complexo, né? As diversas guerras que nós temos em andamento ao longo do mundo hoje demonstra que o multilateralismo é um resultado e é uma alternativa política viável para propormos novas soluções e novas alternativas que não sejam 100% alinhadas aos Estados Unidos e à Europa. Professor, boa noite, Ana Paula aqui de Brasília. O presidente Donald Trump, quando ele fez...
Quando ele fez a postagem dele nas redes sociais, ele citou políticas anti-americanas do BRICS. Mas essa questão da alternativa ao dólar, por exemplo, ela não foi para frente nessa reunião dessa cúpula. Eles também, na declaração final, não citaram diretamente o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Então, eu queria uma avaliação do senhor. O senhor acha que faz sentido falar em políticas anti-americanas no BRICS? Não. Na verdade, o nosso parâmetro com o presidente americano é que está defasado, né? O Trump ainda tem uma utopia daquele capitalismo americano do pós-guerra, né, dos Estados Unidos como aquela nação hegemônica do mundo que não existe mais. Mas ele ainda tenta repetir esse discurso e tenta ganhar apoio do americano médio em cima disso. Mas não, de forma nenhuma, não vejo a cúpula dos BRICS como uma forma de antagonismo aos Estados Unidos. O que acontece é que, ao longo desses últimos 30 anos, a China assumiu o posto de segunda economia do mundo, tem uma influência considerável no âmbito comercial e o Brasil, juntamente com a Índia, juntamente com a África do Sul e com a Rússia, estão tentando articular uma outra alternativa que não seja essa atrelada àquilo que deseja os Estados Unidos. Isso é um sentimento plenamente legítimo no âmbito do direito internacional e é algo que precisamos entender dentro desse conceito que eu disse do multilateralismo como uma alternativa de nova divisão e de novos discursos da divisão do poder mundial. Agora, professor, em relação a essa publicação de Donald Trump nas redes sociais, essa ameaça que ele fez aí para esses países que se aliarem, né, ao BRICS, dessa taxação de 10%, o senhor acredita que de fato isso irá se concretizar? Olha, eu imagino que só iria se concretizar se de fato esses países do BRICS deixassem o dólar como a moeda de negociação comercial. Como isso não foi para frente, isso ainda é bastante incipiente, é uma ideia que tem sim a simpatia, sobretudo da Índia, da Rússia, em razão das sanções da guerra da Ucrânia e da China, né, de abandonar o dólar como padrão comercial, mas ainda muita coisa precisa ser discutida, precisa ser ponderado se haverá uma outra moeda ou se será criada uma moeda de referência dentro do Banco dos BRICS, por exemplo. Então, isso não vejo como imediato, eu vejo mais como uma das várias bravatas do presidente Trump, né? Ameaçou essas tarifas, já foi e voltou várias vezes, ele gosta de se posicionar e polemizar perante os seus eleitores, e eu imagino que como essa discussão do abandono do dólar como parâmetro comercial, essa ainda é uma discussão incipiente, eu imagino que por enquanto ficaremos tão somente na ameaça do presidente americano. Professor, a gente teve algumas ausências importantes, né, nessa cúpula do BRICS. O presidente da Rússia, né, o Vladimir Putin, ele não costuma vir porque existe aquela ameaça de prisão, mas o Xi Jinping também não veio, o presidente do Irã. O senhor acha que a cúpula estava de fato esvaziada ou a presença dos líderes ela é uma questão mais política e não interfere nessas discussões paralelas que acontecem? Na verdade, quando ocorrem essas reuniões com os chefes de Estado, as deliberações já ocorrem nas reuniões preparatórias, justamente quando os ministros de Relações Exteriores e os seus assessores já estão participando da elaboração daquilo que será o documento final. Nesse sentido, a ausência do presidente da Rússia já era esperada, uma vez que há um mandado de prisão por parte da Corte Internacional de Justiça, em razão da guerra da Ucrânia, então isso já era esperado. Agora, o presidente da China não comparecer demonstra que realmente
o que o Brasil esperava, a repercussão que o Brasil está fazendo em relação a essa reunião do BRICS aqui, ficou aquém do esperado, né? Realmente o governo tenta ganhar êxito com isso, mas no âmbito de resultados práticos no cenário internacional, a reunião dos BRICS foi mais uma reunião de pessoas e de países que pretendem fazer uma oposição aos Estados Unidos, mas que ainda tem muito caminho pela frente, né? Questões elementares ainda não chegaram-se ao consenso, como a questão da condenação ao bombardeio lá dos Estados Unidos às usinas nucleares do Irã, e o Irã, como membro dos BRICS, também tentou condenar a guerra lá de Gaza, o que também ficou muito vago essa manifestação. Então percebemos que o BRICS é uma boa intenção, mas até pelo fato de aglutinar países absolutamente heterogêneos, isso demonstra uma dificuldade de articulação e de manifestação coesa de todos os integrantes, né? Então nós precisamos em BRICS muito mais como uma boa intenção do que um grupo hegemônico que, de fato, se foi, hoje já não é mais com a quantidade de países que os integram. Agora, professor, essa declaração final, esse texto final, né, optou, como o senhor começou a falar sobre ele aí agora, por uma linguagem mais amena, né, por uma questão ali, uma linguagem mais diplomática, né, suavizou inclusive a participação americana em conflitos recentes, evitou críticas também à Rússia em relação à guerra na Ucrânia, né? Foi de bom tom essa declaração? Em termos diplomáticos, sim, era o esperado. Agora, em termos políticos, ficou a desejar, porque o Irã esperava que o ataque ao seu território fosse veementemente repugnado pelos BRICS, isso não aconteceu. A Rússia esperava alguma forma de legitimação em relação à Ucrânia, que também não aconteceu. Então ficamos assim, em termos diplomáticos isso é bom, porque deixa portas abertas para negociações de paz, mas foi muito, como eu disse, muito aquém do esperado, mas o tom diplomático já é uma demonstração que não houve um consenso, inclusive entre os membros do grupo, até porque se usa essa linguagem mais ponderada, justamente porque não se obteve um consenso que pudesse fechar a questão desses pontos que são somente polêmicos. Professor, o senhor comentou, né, sobre essa dificuldade do BRICS diante de países tão diferentes, mas a gente viu essa declaração do presidente Trump, essa ameaça. Eu queria uma avaliação do senhor. O que então de fato preocupa o presidente dos Estados Unidos em relação ao BRICS? Olha, a principal preocupação dele é a Rússia e a China ampliarem a sua área de influência. E essa é a primeira preocupação. Se isso acontecer, obviamente o dólar vai perder espaço no cenário internacional. Então, o que o Trump está tentando é tentar fazer um contraponto a essa influência crescente da China, muito mais do que a Rússia, porque a Rússia, depois da guerra da Ucrânia, ela está com a sua posição internacional sofrendo uma série de sanções, mas em relação à China, hoje é inegável que a China é um player internacional gigantesco, é a segunda maior economia do mundo, com uma população robusta, uma alta capacidade de produção, investindo pesado numa indústria tecnológica, e isso tudo representa uma ameaça às indústrias americanas, e isso o presidente Trump vai querer defender. Agora, enquanto o dólar for o padrão do comércio internacional por parte desses países, nós vamos ver essa atitude do presidente americano muito mais como um morde e assopra. Agora, se de fato os BRICS conseguirem dar um passo concreto para abandonar o dólar como parâmetro comercial do comércio internacional, aí sim, realmente os americanos vão sentir na pele se passarmos a adotar outro padrão monetário para o comércio internacional.
Agora, as negociações foram marcadas aí por divergências internas, né? O que fica claro para a gente é essa questão dos desafios trazidos pela expansão do BRICS, né, professor? Qual que é o principal desafio desse grupo, desse bloco, para manter aí um equilíbrio entre todos os interesses de todos os países? Pessoalmente, eu vejo que esse alargamento dos BRICS passou a admitir países, como eu disse, de uma forma muito heterogênea e até sem critérios claros e objetivos para essa definição. Por quê? Nós estávamos diante, quando surgiram os BRICS, países que tinham grande extensão territorial, grande população e países que estavam ganhando protagonismo no cenário internacional. A China por produção, a Rússia pelo seu poderio bélico e a sua extensão territorial, por óbvio. O Brasil como quase que o celeiro do mundo aí na sua produção agropecuária de commodities. E de uma série de outros países, até economicamente com a população muito menor, passaram a integrar, e eu acabo vendo que isso ampliou demais, tornou muito divergente a pretensão dos países, e toda vez que você reúne países com pretensões muito divergentes, o consenso não acontece. Então nós temos essa situação. Um exemplo disso é a forma pela qual os BRICS se manifestaram acerca do bombardeio lá nas usinas nucleares do Irã. Então, assim, eu acho que tem que tornar mais objetivo, inclusive para critérios de ingresso. Olha, qual é o requisito? É economia? É população? É um antagonismo aos Estados Unidos? Porque isso não é ruim, mas isso tem que ser claramente demonstrado. O que nós vemos é porque está juntando uma série de países, mas na hora que tem que chegar num consenso, esse consenso não é atingido porque os países são absolutamente heterogêneos e que não conseguem chegar a consensos mínimos e elementares dentro daquilo que o BRICS se propõe a fazer. Tá certo, uma identidade, né, professor, digamos assim, né? Lucas Andona é cientista político e professor de Direito. Mais uma vez, muito obrigada, viu, por atender o nosso chamado, por participar aqui conosco no Tempo News, ajudando a gente a entender um pouco melhor aí a importância do BRICS. Uma ótima noite para você. Boa noite, muito obrigado.